Olá pessoal, bom dia, tudo bem? É muita coisa acontecendo, mas hoje eu gostaria de propor a vocês um exercício de reflexão sobre aquilo que se chama em inglês de the big picture, ou seja, aquilo que é o grande cenário que está por trás, tá? A gente está vendo ali muita coisa acontecendo no cenário internacional, no Brasil, e quando a gente olha com calma, a gente vê que há uma semelhança, né? Uma tendência. Talvez a palavra mais importante para o vídeo de hoje seja tendência, tá? Pessoal, antes de entrar no assunto com vocês, lembrar que ontem começou uma promoção muito legal na livraria Daniel Lopes, tem vários títulos lá, inclusive com chega a 65% de desconto. Eu separei dois aqui que eu tenho na mão, A Mentalidade Anticapitalista do Ludwig von Mises e também o livro Mentiram para mim sobre o desarmamento, entre vários outros que você pode encontrar lá. Dá uma olhada aqui embaixo na lista que eu deixei aqui, porque nessa lista tem uma seleção que eu fiz para vocês, tá bom? Pessoal, aqui no Brasil a gente teve a votação do Fundeb, né, que gerou muito debate, muita polêmica, né, debates acalorados ali, alguns defendendo que era correto, que era bom, outros defendendo que não deveria ser permanente esse fundo para a educação. Depois a gente viu no dia de ontem também aquela grandes debates ali sobre a criação ou não do TRF6, né, o mais novo tribunal que o pessoal está querendo criar. Tivemos também aquele debate todo em relação à lei do gás, né, que pode, como eu mostrei no vídeo de ontem, fazer o Brasil deslanchar. Tivemos aí a Petrobras se desfazendo uma parte da BR Distribuidora, algo que pode trazer cerca de 9 bilhões de reais para o caixa, né? Dar um fôlego ali para a empresa. Tivemos muitas coisas inusitadas acontecendo, tá? Mas o que a gente vê no cenário internacional é, como eu já abordei em outros vídeos, é uma passagem de uma sociedade livre e descentralizada para uma sociedade centralizada e de cada vez maior controle. Hoje, por exemplo, a gente está vendo lá um grande debate, né, sobre a questão do acesso a dados pessoais. Tivemos ali um debate jurídico também do Google lutando na justiça para não liberar informações de pessoas que pesquisaram assuntos relacionados àquele caso da vereadora do Rio de Janeiro que teve sofreu, né, um crime ainda a ser desvendado. Então, o debate sobre a liberação dos dados, né, libera os dados ou não libera, das pessoas que estavam circulando na região e tal. Então, a gente está vendo cada vez mais um controle. E esse controle, em grande parte, e é uma das tendências internacionais que nós estamos observando, passa o sumiço do papel moeda e das moedas físicas também, e o sumiço o desaparecimento das máquinas, dos caixas eletrônicos, né, onde as pessoas sacam dinheiro. Nos Estados Unidos tem sido muito forte essa redução no número de caixas eletrônicos lá, que eles chamam lá de ATM, né, ATM, e também uma escassez de moedas, né, o governo pedindo, tragam moedas e tal. Aqui no Brasil também, essa polêmica que envolve a nota de R$ 200. E aí o que acontece? A gente observa então um controle maior sendo exercido primeiro na área da moeda, né? O papel moeda desaparecendo, e nos Estados Unidos a gente vendo ali o governo tentando implementar o Fedcoin, que seria uma criptomoeda do governo. Lá no governo de Pequim já tem o Yuan digital. Aqui no Brasil o Banco Central também está fazendo exercícios nesse sentido, e aí eles vão saber na prática ali o que todo mundo vai estar fazendo em termos de compra. E só que, ao contrário de uma conta bancária, um dinheiro físico que a pessoa tem, eles vão poder, vamos supor que no futuro haja uma legislação que, assim como acontece nas redes sociais, quando a pessoa descumpre as regras da comunidade, o cara pode ali, de repente, dar um gancho na pessoa, ela não poder movimentar o dinheiro, sem falar a vulnerabilidade ao hackeamento, né? A gente está vendo, inclusive, um pessoal nos Estados Unidos ali emitindo um alerta de que alguns especialistas hackers norte-coreanos poderiam estar tentando fazer um grande esquema de desvio de verbas bancárias em escala global, né? Então, um cenário muito estranho que a gente está caminhando, né? Então, essa tendência do desaparecimento da moeda física, do dinheiro físico, papel moeda,
é algo extremamente estranho, né? E é uma tendência que a gente está observando no mundo inteiro. É claro que eles usam aquele argumento de que o dinheiro ele é sujo, né? Então ele pode passar doenças e tal, e por aí vai. Eles vão usar esse argumento também. Mas muitos especialistas, como eu tenho mostrado aqui para vocês, têm apontado o problema disso, porque a ideia da criptomoeda é ela ser descentralizada, né? Ser um negócio livre. Agora você ter uma moeda centralizada e exclusivamente controlada ali pelo governo, é um negócio que a pessoa vai ficar mais fácil de ter esse tipo de controle, né? A gente já vê o controle dos próprios aparelhos eletrônicos hoje que têm acesso às informações, né? As próprias redes sociais em que as pessoas alimentam as redes sociais das suas informações privadas e pessoais, né? Cada vez mais essa tendência de mostrar o particular, mostrar os bastidores, mostrar aquilo que é privado nas redes sociais. E a gente tem também, por exemplo, um maior controle na circulação das pessoas, né? Porque hoje em dia, com essa questão dos isolamentos, a circulação, a movimentação das pessoas também está sofrendo grandes restrições. Já estava por causa dessa questão dessa crise sanitária, agora a gente está vendo isso também lá nos Estados Unidos por causa das confusões nas ruas, né, dos protestos ali nas ruas, e o negócio lá nos Estados Unidos está ficando de um jeito realmente muito preocupante, muito estranho, porque se você pensa que lá na terra do Tio Sam, na terra da liberdade, da democracia, né, os americanos ali calcados, né, nesse conceito das liberdades individuais, do homem que constrói seu próprio destino, no Destino Manifesto Americano, a gente vê esse cenário lá de caos nas ruas, né, as pessoas depredando as lojas, né, é uma depredação geral, né, não só do patrimônio público, do particular também, isso sendo disseminado assim de forma cada vez mais ampla, né? E aconteceram, infelizmente, outros incidentes lá de natureza policial, né? Pessoas ali que sofreram algum tipo de problema, né? E acabou desencadeando novas ondas desses tipos de protestos, né? E esse é um detalhe também que a gente vê uma tendência, né? Começou lá em Hong Kong, depois veio para a Europa, depois foi indo ali pelo Oriente Médio, chegou aos Estados Unidos no início desse ano de 2020, começou a aparecer aqui um pouco no Brasil, né? A gente viu ali alguns movimentos de rua ali mais intensos, mas aí o negócio deu uma esfriada, né? Deu uma baixada na bola. Só que a gente, se você não está acompanhando, né, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, o negócio está muito estranho. Está um cenário assim quase de caos civil em alguns locais, claro que não é no país inteiro. E aí a gente aqui no Brasil, a gente pensa, poxa, mas graças a Deus aqui a gente está mais tranquilo, né? É aí que tem um ponto preocupante, porque essas questões atuais de não poder ter operações dentro de determinadas comunidades, né? Não poder ter os helicópteros e tal, isso é um negócio que está preocupando também. Isso pode desencadear um tipo de problema, talvez que a gente não tenha dimensão hoje, não tenha entendido muito bem o tamanho dessa encrenca aí. Então, pessoal, a questão que eu vejo é a redução, né, como tendência mundial, redução das liberdades individuais, um aumento do monitoramento individual particular, do controle sobre as pessoas, seja de movimentação, seja das mídias sociais, seja pelos smartphones e aparelhos eletrônicos, tudo que faz é monitorado, tudo que faz ali está sendo sujeito a escrutínio, a ser destrinchado, analisado. E uma questão de legislação também, muitas leis assim restringindo as liberdades de opinião, as liberdades individuais, as liberdades muitas vezes econômicas também, liberdade de associação. Então essa é uma tendência global que a gente está vendo extremamente preocupante. Eu tinha grande esperança que em 2020 a gente estaria caminhando para um cenário bem mais de liberdade, né, de solução dos problemas. A gente vê, por exemplo, a aprovação daquele marco do saneamento, né, como uma coisa importantíssima, né? Metade dos brasileiros ainda não tendo o seu saneamento ali, né, água encanada, né, o esgoto instalado. E a gente achou que 2020 seria nesse nível, né? Mas está caminhando, né, junto ali, de um lado, um melhoramento das condições individuais, principalmente das classes menos favorecidas, mas do outro lado também o recrudescimento das liberdades de opinião, das liberdades de locomoção, da privacidade, né, uma invasão ali total da privacidade. Então tem uma tendência aí meio estranha, né? E nesse cenário todo,
a nível global, obviamente, vai ser crucial, serão cruciais as eleições americanas agora, dia 3 de novembro, né? Eu venho falando muito nisso porque a gente está caminhando aí para os 70 últimos dias aí até o dia 3 de novembro e tá um cenário estranho. É bom a gente ficar atento, monitorar isso tudo e Deus queira que não aconteça nada muito diferente, mas é bom a gente perceber no meio dessa confusão, né, do que acontece aqui no Brasil, tantos problemas que nós temos, tantos desafios, tantas leis importantes para serem aprovadas, projetos importantes para serem aprovados, alguns retrocessos em determinados momentos, outros, em outros casos, avanços importantíssimos, uma tendência do Brasil saindo já dessa crise sanitária, por outro lado ali, algumas questões ali do teto de gastos precisando ser revisto, né? Como é que serão implementados esses novos programas como substitutivo do Bolsa Família. A gente fica meio preso nessa dinâmica interna aqui do Brasil, mas quando a gente olha o cenário global, a gente vê uma tendência meio estranha, né? Para centralização, para o controle, a invasão da privacidade, o cerceamento das liberdades, principalmente de opinião, um monitoramento nas redes sociais muito grande, né? O que pode ser falado, o que não pode, ali uma espécie de cerceamento, né? Prévio acontecendo. Então, são dois caminhos ali andando lado a lado, né? Um caminho de melhoramento e um caminho de retrocesso. Deus queira que o caminho do melhoramento vença o caminho do retrocesso, tá bom? Então, pessoal, lembrando vocês que a gente tem aí a promoção na livraria, né? Tem vários livros interessantes, eu separei só 2 aqui que eu estou com eles à mão, mas dê uma olhadinha, não deixe de ver, porque a gente sabe que o mercado editorial aí cresceu muito, né? A galera tá lendo muito, não só livros digitais, mas livros físicos também, o mercado que está fluindo bem, porque as pessoas estão consumindo mais, estão tendo mais tempo em casa, né, com essa popularização e regulamentação do trabalho domiciliar, trabalho home office, né, o teletrabalho. Então fica a dica para você, alguns títulos com até 65% de desconto, vale a pena dar uma olhadinha, tá bom? Então é isso, galera, a gente se vê em breve, Deus abençoe a todos nós, nos livre da enfermidade, da falência, do desemprego, e eu desejo tudo de bom para todos vocês, que vocês tenham um dia muito abençoado aí, em nome de Jesus, e a gente continua aqui de olho em tudo que está acontecendo, porque assim como as escrituras nos ensinam, examine todas as coisas e retém que é bom, tá certo? Um abraço, galera, valeu!